Aleluia, glória ao Messias chamado Cristo. Agora, Messias, eu te peço, Messias, eu te peço agora, pela minha irmã Aparecida, que está enferma, para que o Senhor proteja ela lá, dê paz, dê saúde e dê ânimo. Messias chamado Cristo, agora eu te peço também por todos os meus familiares, por todos, para que o Senhor dê paz, os dê livramento, os conforte e os livre de todo mal. Agora, Messias, também eu coloco nas minhas orações nessa madrugada o irmão Cícero e a esposa dele, os filhos, os netos, os genros e as noras, toda a parentela dele. Abençoa, Pai. Abençoa, Messias. Abençoa eles, livrai-os de todo mal. Livrai-os de acidente. Livrai-os do mal. Livrai-os da paz. Abre as portas de emprego. Abre as portas de oportunidade para o irmão Cícero e para os genros e as noras. E dá alegria a eles. E os livra do mal, os da paz e da saúde. Agora eu te peço, repreende, Messias, todo mal repreende. E dá vitória ao teu povo aqui na terra. E perdoa os erros e as falhas do irmão Cícero, da esposa, e dos filhos, dos genros, das noras. Repreende, Senhor. Repreende o maligno, repreende o devorador, repreende o mal. E o da vitória. Nos livra de todo mal. Messias, agora também eu coloco o pastor Josiano. Eu também coloco o pastor Rodrigo. Eu também coloco o pastor Rodrigo, a esposa, os filhos, toda a parentela dele. Coloco também o irmão Roger, a esposa, a diaconisa Alexandra, e os filhos, e toda a parentela dele. Para que o Senhor os abençoe, os proteja e os livre do mal. Também protege e livra do mal o pastor Josiano, a esposa, os filhos, toda a parentela. Livrai-os, protegei-os do mal. Agora, Messias chamado Cristo, eis-me aqui também para te pedir e agradecer por todos os que estão, os irmãos que estão de joelho em terra e a boca no pó, te pedindo a cura, o milagre para a minha irmã Aparecida, para que o Senhor venha curá-la, para que o Senhor venha estancar, estender as suas mãos e estancar aquela inflamação, aquela inchação no corpo dela, a enfermidade do corpo dela. Que o Senhor venha estender as mãos e que o Senhor também venha, Pai, Messias chamado Cristo, que o Senhor venha também operar o milagre na vida da minha irmã Aparecida. Estenda as suas mãos, Messias chamado Cristo, para a minha irmã Aparecida. Estenda as suas mãos, põe as suas mãos naquela cirurgia lá nela. O médico errou, o cirurgião errou aquela cirurgia nela, abriu a costela dela, abriu ela e colocou dreno, mas a comida, tudo que ela come e bebe, sai pelaquela cirurgia, aquele buraco que está nela, a mesma cirurgia que o Senhor fez em Adão, que tirou a costela e fez Eva, e também colocou carne no lugar da costela. Adão se levantou do sono, se levantou perfeito, se levantou sem dificuldade, se levantou sem nenhuma dificuldade. Então agora, Messias chamado Cristo, eu te peço, eu te suplico, dá vitória à minha irmã Aparecida, dá saúde, abençoa ela,
Tira ela de lá daquele leito. Tira ela com saúde, sem dificuldade. Messias chamado Cristo. Agora também eu te peço, Messias chamado Cristo agora. Abençoa o pastor Rodrigo. Abençoa a esposa. Abençoa os filhos. Protegei-os, toda a parentela. Abençoa também todos os irmãos da resistência cristã. Abençoa e protege e os livra do mal, e os da paz, e os da saúde. Vai repreendendo todo o espírito de contenda. Vai repreendendo o Messias chamado Cristo. E agora também eu te peço, abençoa o irmão Roger, a esposa, os filhos, toda a parentela, o pai, a mãe, toda a parentela. Abençoa também e protege e resgata o pai e a mãe do irmão Cícero. Agora também, Pai, eu também te peço, repreende todo espírito do mal. Eu te peço agora, resgata também o pai e a mãe do irmão Rogers, também para a tua honra e tua glória. Pai, dá vitória ao irmão Rogers, dá vitória, abençoa ele no trabalho, abençoa ele em casa, no andar e no deitar. Abençoa todos os da resistência cristã. Agora também, Messias chamado Cristo, eu coloco o meu ministério, nova congregação no Brasil. Todo aquele que invocar o nome do Messias chamado Cristo será salvo. Coloque em tuas mãos, para que Messias seja o seu nome, aqui no céu e na terra é o seu nome. Messias é o seu nome. Messias chamado Cristo é o seu nome. Também eu te peço, Messias, agora, em teu nome, repreende todo o espírito do mal, todo o espírito da treva, e dá vitória a todo o teu povo aqui no estado do Brasil. Seja abençoado por ti e seja glorificado o seu nome na terra. Amém. Glória. Agora, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, em nome do Messias chamado Cristo, quando essa mensagem que eu vou trazer para vocês agora, quando Jesus ele saiu da Galileia, que foi para o Rio Jordão, onde estava João Batista, para ser batizado por ele. João Batista, ao ver Jesus, aí disse: sou eu quem encareço de ser batizado por ti, mas tu vens a mim para que eu te batize. Mas Jesus disse: deixa por agora, que nós viemos cumprir toda a justiça e toda a lei. Nós viemos cumprir o que o Pai me mandou fazer na terra. Nós viemos cumprir. Eu vim para obedecer. Eu vim para cumprir o que o meu Pai mandou fazer na terra. Então, João Batista batiza Jesus nas águas. Jesus, ao se levantar, ao sair da água, aí o céu se abre, vem o Espírito Santo em forma de uma pomba, pousa sobre Jesus. Aí do céu houve uma voz que disse: esse aí é o meu filho amado, que me dá toda alegria, que vai me dar muito prazer, muita felicidade, porque ele veio me obedecer, porque ele vai me obedecer na terra, ele vai me obedecer, ele vai sofrer, ele vai ser perseguido, ele vai ser caluniado, ele vai ser rejeitado, mas vai me obedecer. Ele vai permanecer na minha obediência. Ele vai permanecer fazendo a minha vontade. E todos que estavam ali, ao derredor, ouviram a voz de Deus. Essa voz foi a voz de Deus, não foi a voz de anjo, não. Foi a voz de Deus, não foi a voz de anjo. Esse pombo que pousou sobre Jesus não era um pombo, era o próprio Espírito Santo de Deus que veio para confirmar para João Batista que Deus tinha dito: aquele que você o batizar, aquele que você vê o Espírito Santo descer sobre ele, um pombo a descer sobre ele, esse aí é quem vai batizar
com fogo e com Espírito Santo. Esse aí é o meu filho, esse aí é o meu filho, é ele. Então João Batista, ele teve toda comprovação, toda confiança ali, que naquele momento ali, quando a voz veio do céu, a voz de Deus, quando Deus bradou, aí disse: esse aí é o meu filho amado, que vai me dar muita alegria, que vai me dar muito prazer. Então, eu estou aqui, nessa madrugada, nesse deserto, fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade de Jesus, fazendo a vontade do Messias, chamado Cristo Jesus. Aqui eu estou fazendo a vontade dele. Aqui eu estou pedindo, eu estou suplicando pelo milagre que venha acontecer na vida da minha irmã Aparecida, que está lá no sanatório, está lá naquele lugar lá, na camada, está dormindo por essas horas, mas ela foi operada, abriram ela, tiraram a metade do pâncreas dela, tiraram a metade do pâncreas dela. Lá, esse pâncreas foi causado nela uma enfermidade terrível, que o médico errou na cirurgia. O médico vai fazer outra cirurgia nela, mas eu já creio, já acredito que isso não vai acontecer. Aleluia, glória a Jesus. Não vai acontecer, não vai acontecer mais. Isso não vai acontecer, porque eu creio que o Messias chamado Cristo, ele está ouvindo a minha voz, a minha súplica, as minhas orações, as minhas petições. O Messias chamado Cristo vai resolver essa operação, essa cirurgia nela, ele vai resolver. Eu já posso sentir, já posso crer que ele já está resolvendo. Então eu estou aqui para fazer a vontade do Messias chamado Cristo, a vontade do Pai. Eu fui levantado para fazer a vontade do Messias, para fazer a vontade do Pai que está nos céus. É Deus no céu, é Deus na terra. Deus é glorificado no céu, Deus é glorificado na terra. O nome do Messias é exaltado nos céus, o nome do Messias é exaltado na terra. Então agora eu te peço, Messias, eu te peço agora em teu nome, toda a enfermidade da minha irmã Aparecida, a doença, aquela enfermidade dela, do corpo dela, aquela enfermidade, a inchação, a febre, tudo que está alojado no corpo dela, a inflamação, tira. Já posso sentir, já posso crer que o Senhor vai resolver. Já está resolvendo. Então agora eu vou mais adiante, agora, porque eu disse que vinha trazer essa palavra para vocês. E agora eu vou completar agora essa palavra, agora para vocês entenderem. Quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo, aleluia, falou: vamos para o deserto. Foi para o deserto. Aleluia. Levou Jesus para o deserto. E no deserto, Jesus foi tentado. 40 dias e 40 noites, Jesus, ele foi jejuou. Jejuou 40 dias e 40 noites. No deserto ele teve fome, teve sede. Ele não teve comida para comer, não teve água para beber, não teve uma cama para deitar, um travesseiro para encostar a cabeça. Ali ele passou todo o processo para que eu e você viesse ser salvo através dele. Então, o tentador, o diabo, chegou. Aí disse: se tu és mesmo o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Mata a tua necessidade. Mas Jesus, ele disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o homem viverá. Ei, eu estou aqui porque eu posso sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo, a presença do Messias chamado Cristo. Eu já posso sentir aqui neste lugar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o homem vai viver.
o homem vai viver, o homem vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai ter angústia, mas Deus vai resolver todo o processo, todo o problema, toda a situação, toda a dificuldade. O Jesus, o Messias, chamado Cristo, vai resolver o processo da nossa irmã Maria Aparecida. Ele vai resolver. Creio que ele já está resolvendo. Aleluia. E no final da história das tentações de Jesus, o próprio Satanás, ele usa o Salmo 91, versículo 12, versículo 13, também ele fala: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Está escrito lá, vocês podem ler lá que vocês vê. Que está escrito os seus anjos que vai te pegar nas mãos, para que tu não tropece lá embaixo e morra. Ei! Jesus disse: aparta de mim, Satanás. Só a Deus servirás, só a Deus prestarás culto, só a Deus obedeço, só a Deus eu obedeço, só a Deus eu sirvo. Eu vim obedecer a Deus. Ei, se Jesus tivesse transformado aquelas pedras em pães, ele não teria deixado de ser Jesus. Ele ainda era Jesus, mas era um Jesus caído, era um Jesus desobediente. Entendam? E se Jesus naquele momento ali tivesse se lançado ali para baixo daquele lugar alto, do pináculo do templo, quando o diabo disse: lança-te para baixo daqui, prova que tu és o Filho de Deus, lança para baixo que tu não vai morrer não. Jesus, ele estava em carne humana, em corpo humano. Se ele se lançasse de lá para baixo, ele teria morrido, assassinado. E ele não teria sido Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para salvar a mim e salvar você. Se ele tivesse se lançado de lá para baixo, como o diabo tentou, ele ainda era Jesus. Mas ainda era um Jesus desobediente, era um Jesus assassinado. Era um Jesus desobediente e um Jesus assassinado, entendam. O diabo não se contentou. Pegou Jesus pelo braço, saiu levando Jesus a um lugar, a um monte alto. A um lugar alto, um monte alto, um lugar alto. Aí mostrou todos os reinos do mundo. Todos os reinos. Aí disse: tudo isso aqui eu te darei, se tu se prostrares e me adorares. Jesus disse: apartais de mim, Satanás, só a Deus servirás, só a Deus para darás culto. Só eu vim servir a Deus, vim fazer a vontade do meu Pai. E o diabo o deixou. Aí o diabo foi embora. O diabo foi embora, o deixou. Mas Jesus foi tentado. 3 dias depois de ter jejuado 40 noites e 40 dias, aí veio o tentador e o tentou. Em todas as formas. Mas por que essa palavra que eu quero trazer para você, estou trazendo? É por causa que o diabo, ele tenta você em todas as áreas. Ele tenta você quando você está passando necessidade de alimento, de veste. Ele tenta você, necessidade de alimentos. Nas suas necessidades, ele tenta você. Sabe por que ele tenta você? Sabe por que ele tenta você? Porque você serve a Cristo Jesus. Você serve ao Messias chamado Cristo. Você serve ao Messias chamado Cristo. Você serve ao Messias chamado Cristo. Aí ele tenta você para ver você caído, para ver você humilhado, para ver você sofrer, para ver você angustiado. Aí ele tenta você para zombar de você. Mas então, quando o diabo vai embora, que Jesus fica, aí vem os anjos dos céus.
Aí traz o maná. Traz o maná dos céus para Jesus se alimentar. Aí é na hora que o Messias se alimenta. Aí é na hora que o Messias começa a se alimentar para sustentar o corpo. Porque Jesus, não posso negar não. Jesus não, porque Jesus é Jesus. Mas o nome dele é Messias. Entendam, compreendam. Aí é na hora, no momento, em que o Messias, chamado Cristo, é sustentado por o próprio Pai. Aí o Pai, Deus, dá ordem aos seus anjos. Agora eu dou ordem aos anjos para te levar o sustento, o alimento. Aí Jesus, ele se alimenta com o maná dos céus, trazido pelos anjos. Aí é no momento que os anjos vêm fazer a vontade do Pai. Na hora que Deus dá a ordem, agora você vai porque já se completou. Meu filho já passou pela prova. Meu filho já derrotou o diabo. O diabo já derrotou agora nessa prova. O diabo já foi derrotado. Ei, Jesus está dizendo para mim aqui agora. Agora, eu estou sentindo agora que o Messias chamado Cristo está dizendo aqui agora para mim. Eu estou sentindo que nessa provação sua, você vai ter vitória. Nessa provação sua, você vai ter alegria. A vitória vai chegar e você vai contemplar. E todo olho o verá a sua vitória. Toda língua vai confessar. Na verdade, ele serve ao Messias. Na verdade, ele serve a Cristo Jesus. Na verdade, ela serve ao Messias. Na verdade, ele e ela são filhos do Messias, chamado Cristo Jesus. Na verdade, eles servem a Deus, igual ao Messias, igual a Cristo, que vieram para fazer a vontade do Deus todo, Criador dos céus e da terra. Ei, Jesus é o Messias. É o nome dele. Eu não nego, mais uma vez eu explico para vocês, eu não nego. Jesus eu não nego, eu abraço. Porque todos os apóstolos, todos os discípulos não negaram. Mas não vou entrar nesses livros, não. Mas de outra hora, outro momento eu vou entrar para explicar para vocês mais ainda. Aí então, quando os anjos servem a Jesus, aí vocês entendam o que Jesus tem dito para o diabo. Na hora que o diabo disse, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Messias, o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães e come. Mata a tua vontade, porque eu tenho visto toda a tua prova. Tenho visto tudo. Estava por derredor, estava vendo tudo. A tua luta, eu estava vendo. Agora transforma essas pedras e come. Se tu és o Messias, tu transforma essas pedras aqui, tu transforma em pães e come. Aí Jesus disse, nem só de pão, também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, entenda que Jesus ali estava sendo alimentado pela palavra de Deus. Jesus ali ele estava alimentado pela palavra de Deus. Ele estava sendo sustentado no deserto pela palavra de Deus. Eu estou aqui sendo alimentado, sendo sustentado pela palavra de Deus. Estou aqui sendo alimentado e sustentado pela palavra de Deus. E o que eu quero falar agora para vocês, que a bênção chegou no momento das tentações, das provações, quando acabou, quando passaram. Aí veio os anjos e os serviram. Agora eu já creio, posso sentir, já sinto que a nossa irmã Aparecida, a vitória dela, a bênção dela, o milagre dela, já chegou. Já chegou.
Já chegou. Enquanto eu estou aqui, adorando, glorificando, aleluia, o Messias está com a mão estendida no lugar que ela está. Está acalmando, está abençoando, está tirando dela todo o inchaço, toda a febre do corpo dela, toda a inflamação do corpo dela. Está tirando aquele buraco da cirurgia dela, e que ela come, tudo que ela come bota para fora pelaquela cirurgia. O Messias está colocando carne. E aquela ferida, aquela cirurgia lá está sendo sarada por dentro, de dentro para fora. E eu vou contemplar. Eu vou contemplar, eu vou tocar. Eu vou dizer, eu vou tocar e vou dizer. Na verdade, você já recebeu, minha irmã, a cura. A cura já chegou, o milagre já chegou na sua vida. Então, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, na minha mente, das tentações. Então o diabo ele ofereceu tudo. O diabo ofereceu tudo, todos os reinos do mundo. Com quem ele disse assim, olha, tudo isso aqui é meu. Tudo isso aqui é meu. Se prostre e me adora que eu te dou. Mas Jesus disse, apartai de mim, Satanás, só a Deus servirás, porque só a Deus dará das culpas, porque eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim atrás de ouro, nem de prata, nem de riqueza não. Eu vim salvar, eu vim morrer na cruz do Calvário para salvar, para libertar o povo que você aprisiona. Eu vim para destruir as suas obras, eu vim para destruir, para desmanchar todo o seu trabalho. O diabo perdeu. O diabo perdeu, ficou sem forças. E aqui eu já posso fazer assim, ó, na cabeça do diabo e dos seus principados, dos seus projetados. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ressuscitou, ele disse para Maria, quando Maria foi no sepulcro, foi levando bálsamo para passar no corpo de Jesus, ele não estava lá mais não. Ele não estava lá mais não. Porque o anjo desceu do céu pela vontade de Deus, pela ordem de Deus. Removeu a pedra do sepulcro. E Jesus saiu de dentro. Jesus saiu de dentro para fora. Mas mesmo assim, Maria, ela viu quando viu o anjo. O anjo ficou com medo, mas o anjo disse, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você procura? Cadê o meu mestre? Cadê o Salvador? Cadê o Messias? Cadê o meu mestre? Onde é que você botou? Aí o anjo diz para ela, você que você procura Jesus, o Messias, mas ele não está aqui mais não. Ele já ressuscitou. Deus já o ressuscitou, o Pai já o ressuscitou. Mas ele disse, deixou essa mensagem para mim, dizer para vocês, que vocês vão para Jerusalém. Lá eles vão encontrar vocês. Ela vai, leva a mensagem. Ela vai levar a mensagem para os outros discípulos. Os outros discípulos estavam dentro de casa, lá fechado, porque estavam sendo perseguidos, eles estavam com medo de ser mortos. Aí Maria, quando bate na porta, eles abrem a porta, aí Maria entra para dentro, aí diz, eu vi o mestre, Pedro, eu vi o mestre. Pedro, o mestre ressuscitou. Pedro,
o mestre ressuscitou naquele momento, mas antes disso eu vou explicar para você que foi no momento que, quando Maria disse Pedro, o mestre ressuscitou, ela já tinha visto Jesus ressuscitado. Quando ela vê Jesus, ela, naquele momento lá no sepulcro, e quando ela viu Jesus, ela se aproximou para tocar em Jesus. Mas Jesus disse, epa Maria, não toque em mim porque eu ainda não estou são. Eu ainda não subi para o meu Pai. Não toque em mim. Mas vai dizer aos meus irmãos que vá para Jerusalém, que lá eu os encontrarei, lá eles vão me ver. Aí Jesus, aí Maria quando chega lá, ela diz, Pedro ouviu o mestre, e eles não acreditam, eles não creem nela. Aí ela continua a dizer, ele disse para mim que vocês vão para Jerusalém, lá eles vão encontrar, vai aparecer para vocês, vai encontrar vocês. Aí eles vão. Aí eles vão, ao chegar lá, aí Jesus se apresenta para eles. Aí muitos creem e outros não. Muitos creem que ele é o Messias ressuscitado. Muitos creem e outros não. Aí então, Jesus os abençoa, põe as mãos neles e os abençoa. Aí o Messias, eu não esqueço esse nome Messias, porque é o nome dele. Aí põe as mãos nele, o Messias põe as mãos nele, aí os abençoa. Aí diz, receba o Espírito Santo, porque vocês reconheceram que eu sou o Messias. Vocês aceitaram e aceitam e entendem quem eu sou, o Messias. Aí é no momento que Jesus fala, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Todo o poder é me dado nos céus e na terra. Agora eu vou voltar para aquela passagem lá que eu citei para vocês das tentações. Que o diabo ofereceu todos o reino do mundo, todas as coisas. O diabo aqui não tem nada, ele nunca teve nada. Ele nunca teve nada, ele nunca tem nada para te oferecer. É só mentira, é só engano, é só ilusão. Para ganhar a tua alma, para conquistar a tua alma. Então, quando Jesus disse que todo poder foi me dado, é me dado nos céus e na terra, o diabo está debaixo dos pés de Jesus. O diabo está debaixo dos pés do Messias chamado Cristo. E ele sabe disso, que está debaixo da autoridade do Messias chamado Cristo. Ele só toca em mim, só toca em você, mulher de Deus, e homem de Deus, filha de Deus. Se Jesus permitir, aí ele toca. Mas se Jesus não permite, porque todo poder e toda autoridade está no nome do Messias chamado Cristo, foi dado a ele nos céus e na terra, então tudo aqui na terra está debaixo da autoridade dele. Está debaixo da autoridade dele. O diabo aqui não tem mais nada. Ele sabe que está derrotado. Sabe que perdeu. Está derrotado. Humilhado. E todos que servem ao Messias chamado Cristo, o diabo sabe que ele não tem autoridade mais não. Ele perdeu. Ele não consegue não. Ele não aceita, mas ele sabe que perdeu. Perdeu. Agora eu digo com toda clareza, para vocês entenderem. O diabo já está derrotado. O diabo já está derrotado. Já está derrotado. Aqui ele não manda em nada. Aqui ele não pode com nada. Aqui. Ele está debaixo dos pés. Em primeiro lugar, dos pés do Messias chamado Cristo Jesus. Ele está debaixo dos pés.
debaixo de autoridade. E ele sabe disso. E ele sabe disso. Que a vitória é minha, e a vitória é sua. E com toda a autoridade agora, no nome do Messias chamado Cristo, eu falo. Maria Aparecida, minha irmã, a vitória é sua. Grande é a sua vitória. No nome do Messias, grande é a sua vitória. Você vai sair daí. Mas grande é a sua vitória. Você vai sair daí para você glorificar o nome do Messias chamado Cristo. Porque grande é a sua vitória. O diabo já não pode tocar em você mais não. Porque ele está debaixo dos pés de Jesus Cristo, debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. Todo principado, todo potestade, ele não pode tocar nem em mim e nem em vocês. Porque Jesus, ele está do nosso lado. Porque o Messias chamado Cristo está do nosso lado. Agora todos vocês, eu os abençoo. No nome do Messias chamado Cristo, eu os abençoo. Todos vocês. Fiquem na paz do Messias chamado Cristo. Amém.